Nós tivemos um pequeno problema técnico em relação à segunda parte do seminário ocorrido no último domingo no Centro Espírita Raio de Luz sobre a obra Memórias de um Suicida, de forma que nós não conseguimos viabilizar o vídeo gravado. Tivemos, no entanto, alguns corações amigos que nos solicitaram compartilhar as reflexões que nós fizemos naquele local. É impossível a gente retratar com o mesmo clima que teve na casa presencialmente essa reflexão, porque muitas vezes nós somos intuídos, inclusive para o público que nos assiste naquele momento, sobre as ideias. Então as ideias não são apenas nossas, do orador que fala, mas por conta de atender a este apelo, né, e também de dar continuidade à primeira parte do seminário já veiculado no canal, como a gente tem aqui as notas sobre a preleção realizada, nós vamos gravar então um vídeo que deve ficar em torno de 50 minutos de duração sobre o que nós falamos na segunda parte do seminário, para dar então continuidade e fechar esse trabalho. Desde já, nossos pedidos de desculpas por conta dessa falha técnica, que a gente já conseguiu investigar e sabe por que foi, e vamos tomar todo o cuidado para que não tenhamos reincidências. Dito isso, então, vamos à segunda parte do seminário. O tema é a obra Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira. É uma obra feita em parceria com Camilo Cândido Botelho, pseudônimo da obra, Camilo Castelo Branco, espírito, e nós falaremos sobre arrependimento, expiação, reparação, ou do equívoco até a recapitulação ou a remissão das faltas. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, nós temos uma belíssima parábola quando Jesus apresenta uma das inúmeras formas que ele encontrou para expressar o que seria o reino dos céus. E nesse capítulo de Mateus, ele vai contar da parábola do festim de bodas, parábola do festim de núpcias, quando ele compara o reino dos céus a uma festa. O reino dos céus, vai dizer ele, não ipsilíteres, mas mais ou menos assim, se assemelha a um rei que vai comemorar as bodas do seu filho. E para comemorar essas bodas, pede aos seus servos que busquem os convidados, porque as suas ovelhas já estão cevados e abatidos e tudo está pronto, restando apenas os servos para participar desse banquete. E assim os servos vão. Na primeira leva dos servos, os convidados nem querem ouvir. Da segunda vez, eles já encontram as justificativas para declinar do convite. E sempre, quando nós falamos sobre essa parábola, nós pensamos que um convite real é um convite desejado. É algo que nos deixa lisonjeados, termos sido lembrados pelo rei para participar da festa. Mas essas justificativas, muitas vezes, são as nossas justificativas perante os convites que Deus nos faz para que a gente possa participar do reino dos céus. Nós temos as nossas demandas materiais, profissionais, dos compromissos mais imediatos, que muitas vezes não permitem que os nossos olhos e as nossas atenções estejam voltados para a realidade espiritual. Viver no mundo é interessante, é importante, é também lei de conservação, é cuidar das nossas necessidades mais imediatas, mas nós nunca podemos deixar de vista, deixar de perceber e dar importância a esses convites do mundo espiritual. Então, alguns foram para a sua casa de campo, representando aqui os lazeres, que são muito dignos, muito válidos, mas que devem ser sempre colocados como importantes, porém não primordiais. E outros foram para o seu trabalho, que significa justamente a nossa necessidade de atender às demandas profissionais, para que a gente tenha recursos financeiros com que subsistir, com que manter as nossas famílias, porque muitos de nós somos arrimos de família. E então, o rei pede que os servos vão de novo às encruzilhadas e chamem todos quanto eles possam encontrar pelo caminho. E isso também é interessante na figura da parábola, porque uma festa real, que antes era para um público seleto, para um público específico,
agora é aberto para toda e qualquer pessoa que tenha disponibilidade para participar. E quando a gente pensa na figura dos profetas, que sabemos, pela obra A Caminho da Luz pelo Espírito Emmanuel, vieram à Terra sob a tutela do próprio Cristo, que pediu que seus emissários fossem na frente, os seus precursores. Eles vão primeiro ao povo de Israel, e aqui a figura de Jerusalém representando a humanidade inteira, para que esse povo, que já tinha o monoteísmo, já tinha o conhecimento da lei de Moisés e dos profetas, pudessem então ter um solo mais preparado para receber as sementes do Evangelho de Jesus. Mas eles não quiseram ouvir. E é por isso que o Cristo vai dizer que os seus trabalhadores, eles vêm de todas as partes do mundo e não necessariamente com uma mesma religião, não provenientes apenas do judaísmo, mas de outras doutrinas religiosas em que eles foram permeados por essa linguagem universal, essa linguagem do amor, que é a linguagem que o Cristo se comunica, que o Cristo utiliza. Só que em uma determinada fase da festa, quando o rei, passeando pelo salão, observa os seus convidados, ele vai fitar um especificamente que não portava a túnica nupcial. E aí a gente precisa entender que na configuração do casamento judaico, a túnica nupcial muitas vezes é até cedida pelos noivos ou pela família dos noivos para que os seus convidados estejam trajados de uma forma adequada. E aqui, pensando nessa parábola transcendental, a gente pensa que a túnica nupcial são os nossos próprios esforços, o nosso corpo perispiritual, que a gente mesmo orna com as nossas conquistas morais, com as nossas virtudes. E no mundo espiritual, a gente se apresenta desnudo, sem agora as vestes carnais, como nós somos intimamente. E muitas vezes, nós intimamente não somos tão afinados com o nosso ideal como a gente gostaria que fosse. Então a gente às vezes entende, aceita, acolhe intelectualmente, cognitivamente os conceitos do espiritismo, a doutrina espírita. Nos dizemos espíritas, muitas vezes até pelos atos exteriores, mas isso ainda não faz parte do nosso modo de viver. De forma que quando a gente sai da casa espírita, a gente é um pouco diferente. A gente ainda não conseguiu afinar suficientemente o que a gente sabe, que a gente conhece, do que a gente vive, do que a gente é internamente. Então, quando o rei vê o convidado sem a túnica nupcial, ele pergunta ao convidado o que ele estava fazendo ali. E o convidado, na figura da parábola, emudece. Não tem o que dizer. Não tem como se justificar. Assim como nós. Defrontados perante a consciência, nós não temos mais justificativas. Não temos como explicar. Não temos como nos evadir, como fugir. Enquanto estamos no mundo, nós temos as fugas, as distrações, como a gente se esconder, se ocultar. Quando a gente mergulha no corpo físico, nós estamos ocultos perante o nosso passado esquecido, perante os nossos adversários. Então a gente está aqui meio que às escondidas. Mas no mundo espiritual estamos desnudos. Então, quando o rei encontra este convidado sem a veste nupcial, ele vai tomar uma decisão bastante assertiva e até inflexível, né? Ele vai dizer: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores, porque ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 22, versículo 14. E aqui, uma das interpretações possíveis para esse atai-o de mãos e pés seriam as reencarnações expiatórias. Enquanto nós estamos no mundo, fazemos e participamos do nosso planejamento, estamos num planeta, tendo as nossas provas, somos convidados a ter as experiências e a aprender com elas, utilizando o nosso livre-arbítrio maior ou menor, mais ou menos alargado. Mas uma vez que nós repetimos os equívocos e erramos, nos equivocamos reiteradamente, o nosso livre-arbítrio será temporariamente cerceado. É como se a nossa conta bancária estivesse com os bens bloqueados para que a gente possa quitar a dívida, a fim de que a gente não faça dívidas maiores
e não piore a nossa situação. A lei divina também utiliza de mecanismos muito mais sábios do que a gente vê aqui no planeta Terra. Então, os pés e mãos atadas eu sou constrangido a estar numa situação que me é desagradável, que me é difícil, mas que será decisiva para o meu aprendizado, que será pedagógica, que será interessante para o processo de educação dos meus sentimentos. E assim ocorre. Haverá choro e ranger de dentes, porque eu gostaria de estar em outro lugar. Porque eu gostaria de estar em outra conjuntura, mas não me é possível, porque eu preciso daquela lição. Uma lição sacrificante. Mas se eu souber extrair dali a lição que eu preciso aprender, eu poderei viver de uma forma mais suave mais para frente. Então, essa figura, ela retrata muito bem o processo expiatório logo que os suicidas na obra A Memória de um Suicida enfrentam. Eles precisam estar numa cena que eles mesmos cavaram para si, que nós cavamos para nós. Então nós vamos no mundo espiritual para onde nós cultivamos pensamentos, ações, comportamentos e somos nós mesmos que atamos as nossas mãos e pés através das nossas decisões. Só que até aqui nós falamos na obra Memórias de um Suicida sobre suicídio direto. E isso fica muito claro para a gente já consegue entender os desdobramentos disso. E aqui cabe também um parêntese e uma reflexão sobre o suicídio indireto. Na obra de Humberto de Campos, Cartas e Crônicas, de Irmão X, no capítulo 16, ele vai falar da história de Belarmino Bicas. Então, ele procura em espírito Humberto de Campos para que Humberto transcreva a história dele. E a história dele é muito interessante, porque pode ser a nossa história. O suicídio indireto é caracterizado por todas as ações deliberadas que nós temos com respeito à utilização e até extinção precoce de todos os recursos que nós temos, como a nossa vida, a nossa saúde, através de preocupações, de mágoas, de excesso de trabalho também, mas isso não é uma apologia à inação. É só uma reflexão que a forma como nós utilizamos os recursos que o alto nos dá, e isso inclui o nosso corpo, ou seja, nos resguardando dos excessos, isso também é uma forma de amor à vida, de cumprir a lei de conservação e de não abandonar o corpo cedo demais por conta de um suicídio indireto. Então, na história de Belarmino Bicas, ele vai dizer que ele desencarnou aos 58 anos de idade e conviveu durante 20 anos da sua vida diretamente com a doutrina espírita. Espírita atuante, foi a diversas palestras, participou de diversos seminários, de diversos grupos de estudos, tomava o passe, a mesma coisa que nós espíritas fazemos. E ele disse que nada disso serviu para educar o seu comportamento irascível. Ele sempre se conservava bastante irritadiço, ninguém podia falar nada, que ele já ficava contrariado e aquele mau humor tomava conta do seu dia. Então, ele, ao desencarnar, desencarna como um suicida indireto. E aí o que ele diz a Humberto de Campos nesse capítulo, e que Humberto de Campos registra, é o seguinte: conte o meu caso para quem esteja carregando a bobagem do azedume. Fale do perigo das zangas sistemáticas. Insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade e do perdão. Rogue aos nossos companheiros que não percam a riqueza das horas com suscetibilidades e amuos. Explique na terra que mau humor também mata. E essa reflexão eu trouxe aqui como um recorte para falar do suicídio indireto, porque é um suicídio mais próximo da nossa realidade presente e cumpre a nossa reflexão para que nós possamos nos resguardar em relação a ele, a fim de que a gente não perca tempo. Porque a principal tônica no discurso dos suicidas, seja em Memórias de um Suicida, seja nos relatos na segunda parte da obra O Céu e o Inferno, é justamente o arrependimento pela oportunidade perdida.
Então que a gente não permita que isso também ocorra conosco. E aí, voltando aqui para a obra Memórias de um Suicida, nós falaremos um pouco do retrato do perfil psicológico de Jerônimo. Jerônimo, quando encarnado, era um homem, um comerciante de vinhos, né, bastante rentoso o seu negócio, então era um comerciante rico que tinha uma família, tinha uma esposa, Zumira, e 4 filhos. E ele, por conta desses reveses que acontecem na sua própria vida, ele acabou perdendo tudo e ele não conseguia suportar essa nova situação de ter perdido tudo, exatamente como a história de Jó no Antigo Testamento. E então ele decide se suicidar num ato tresloucado, com arma de fogo. E ele deixa então toda a sua família no estado de penúria, né? Afundada em profundas dívidas. A gente sabe que as dívidas, assim como os pecúlios, as dívidas também são deixadas como herança para a família e a família precisa pagar. E aí ele vai dizer que durante, né, todo esse tempo, quando ele esteve no mundo astral, no mundo das causas, né, no mundo espiritual, ele amargou esse remorso de ter abandonado a sua família. E ele sempre ficava se perguntando qual terá sido o destino dos seus familiares, né? Os seus familiares mais diretos, né? Os seus filhos, a sua esposa, eles agora dependeriam da atividade, do serviço, do desvelo dos seus irmãos, que eram os tios, né? Dos seus filhos. Então tudo isso deixava ele bastante preocupado. Será que eles estavam bem? Será que eles tinham conseguido refazer a sua vida? Tudo isso passava pela cabeça de Jerônimo. E durante o período quando eles estavam no mundo espiritual, eles estavam se restabelecendo, né, dessas repercussões penosas do suicídio. Então eles estavam estudando. Para muitos, era uma situação completamente nova a vida no mundo espiritual. A maioria deles, acredito que nenhum deles era espírita, então eles tinham tudo para conhecer essa característica trina, né? Espírito, perispírito, corpo físico. E eles também aproveitavam para poder insuflar, intuir aos encarnados sempre o apelo à oração, principalmente para aqueles que nutriam ideações suicidas. E tudo isso foi equipando eles de conquistas morais, a fim de que eles pudessem se restabelecer, inclusive mais rápido. É como o próprio Emmanuel vai dizer em uma de suas mensagens: todo o bem que a gente faz funciona como nosso advogado de defesa em toda parte. Mas Jerônimo ainda tinha essa vontade de saber notícias da sua família. E um outro aspecto interessante é que nós que estamos aqui encarnados, né, a comunicação, ela se dá, esse intercâmbio mediúnico dos dois lados, e a própria Ivone do Amaral Pereira, quando encarnada na sua última existência, ela costumava recortar os nomes no obituário daqueles que tinham se suicidado e ficava rezando durante anos para aquelas pessoas, né? E na obra, os suicidas, em especial Camilo Castelo Branco, dizem que os minutos de consolo, de lenitivo, de alento, né, de alívio que eles sentiam era justamente quando essas orações chegavam até a colônia espiritual de Maria, onde eles estavam estudando. E aí ele vai dar detalhes na obra de como isso se processava. Se a gente vê tanto avanço tecnológico aqui no nosso planeta Terra, né, que é o mundo das causas, o mundo dos efeitos, perdão. Imagine lá que é no mundo das causas. Então é uma tecnologia muito mais avançada. Então, o que eles vão dizer é que existiam uma espécie de aparelhos, né, eletrossensíveis, que ao chegar uma prece, reconheciam o emissor da mensagem quando essas preces eram sinceras, preces fraternas, preces verdadeiras, proferidas por um coração puro que gostaria de levar essa mensagem de alívio aos sofredores. Então eles recebiam como um facho de luz, com a imagem da pessoa. Então eles sabiam de onde promanava.
E isso também gerava uma comunicação no sentido oposto, né? Então eles também enviavam via pensamento uma oração, né? Um pensamento de gratidão que também chegava no coração daquela pessoa. Então veja que a prece é essa comunicação, WhatsApp, né? Mais potente do que o próprio WhatsApp, pensamento a pensamento, rápida, instantânea, que alcança corações que podem inclusive nem se conhecerem, como no caso de Ivone, que não conhecia todos aqueles suicidas pelos quais ela orava, mas ela orava mesmo assim, e essa oração sincera chegava no coração dessas pessoas, o que é o mais importante. Então é por isso que a gente diz que a maior caridade que a gente pode fazer por alguém é orar por essa pessoa, né? É a maior demonstração de amor que a gente pode fazer. E Camilo Castelo Branco diz que eram raras as visitas. Primeiro por conta do estado dos suicidas, né? Eles ainda estavam participando de um regime expiatório, que é como se fosse comparado com o regime de um condenado. Mas não é que eles fossem sentenciados a viver sozinhos, desamparados, sem receber a visita dos seus familiares. Não é uma espécie de sentença arbitrária e injusta, mas é como se fosse um estado de quarentena para que eles tivessem condição de se restabelecer. Porque o estado vibratório dos suicidas ainda é um estado muito penoso, né? Um estado delicado, em que eles precisam restabelecer as suas energias, recobrar o ânimo, aprender, a fim de se reorganizar para as reencarnações necessárias logo na sequência, né? Então as visitas realmente eram muito raras. Só que a saudade, ela é sentida nos dois planos. Tanto nós que estamos encarnados, ao termos os nossos afetos queridos partindo para o mundo espiritual, sentimos saudade, né, dos afetos que desencarnam, como eles que voltam para o mundo espiritual, voltam para casa, também sentem saudade do nosso convívio mais direto, de quando eles estavam encarnados aqui, né? Embora através das lembranças a gente se conecte pelo pensamento, então se aproxime desses corações e hajam essas circunstâncias, mas é lógico que a saudade existe. E no caso específico de Jerônimo, Jerônimo sentia muita falta dos seus familiares. Então ele roga ao benfeitor espiritual, né, ao dirigente das atividades do local da colônia onde eles estavam, para regressar ao lar terreno, para receber notícias da sua família e, de certa forma, tentar ajudar. Este era o objetivo de Jerônimo. Jerônimo tinha se suicidado, ainda estava bastante desorganizado psiquicamente e fluidicamente, né, espiritualmente, mas ele pede com bastante veemência, com bastante insistência, para retornar ao lar, a fim de ver como é que estava a situação da sua família, né? Até por curiosidade, e uma curiosidade justa, para saber o que tinha acontecido, quais tinham sido os desdobramentos após a sua morte. E aí eu me lembrei que na obra Nosso Lar, o espírito André Luiz passa por uma situação análoga, quando ele, em desdobramento do mundo espiritual, recebe a visita da sua mãe, que já estava vivendo em esferas mais superiores que ele mesmo em Nosso Lar. Então ele, ao reencontrar-se com a sua mãe desencarnado, ele chega a perguntar: olha, mãe, eu sinto muitas saudades da minha família, né? E a mãe começa a dar detalhes sobre a vida do pai, que reencontrou o pai, que o pai não estava numa situação muito boa espiritualmente e que ela estava planejando uma nova reencarnação para reaver alguns conflitos, né, algumas pendências que ficaram por serem resolvidas. E aí André Luiz aproveita para perguntar com respeito à sua própria família. E a mãe dele responde em Nosso Lar algo mais ou menos assim: André, não te deves inquietar com o problema do auxílio à família. Prepara-te, primeiro, para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor em pensamento, antes de trabalhar
na solução que elas requerem. Então a mensagem da mãe de André Luiz é uma mensagem muito importante. Antes da gente querer ajudar alguém, a gente deve se ajudar. Antes da gente querer fazer a fraternidade, a caridade aos outros, a gente deve praticar a caridade para conosco. Cuidar do nosso mundo íntimo, das nossas necessidades, para depois ver a necessidade do outro, né? Então essa reflexão ela é interessantíssima, porque a gente não pode amar o outro, ajudar o outro, se a gente não ajuda a nós mesmos. E outra coisa interessante é, há questões que precisamos entregar ao Senhor. Às vezes a gente quer fazer o trabalho de Deus, sendo que a gente nem faz o nosso trabalho bem feito. Então, há uma parte que é a parte da criatura, que faz parte da nossa autonomia, da nossa responsabilidade com a nossa própria existência, mas há uma parte de Deus que a gente também precisa que Deus tome as resoluções, que Deus faça a parte dele, né? Então, essa reflexão é muito importante. E para Jerônimo, que era suicida, que estava ali naquele ambulatório, se restabelecendo das suas forças, o afastamento temporário da sua família era também uma prova. Além de ser importante para o restabelecimento da sua situação, também era uma prova para aprender a dominar as próprias emoções. Uma prova para educar os seus sentimentos. É como está em o Evangelho segundo o Espiritismo. A expiação é sempre uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Então, muitas vezes, através da expiação, a gente tem outros convites para poder melhorar outros aspectos que ainda não foram vistos. Mas é a gente que tem que querer, é a gente que tem que optar. No trabalho com os suicidas, né, e nessa obra, isso fica muito claro para nós. A gente não pode desejar por ninguém. A gente pode aconselhar, ajudar, oferecer apoio, oferecer um ombro amigo, amar, mas querer pelo outro, isso é impossível, porque isso é exercer domínio, isso é exercer controle, exercer poder sobre alguém, né? Nem Deus, que é todo-poderoso, não deseja arbitrar sobre os nossos destinos, imagina a gente. Então isso também é interessante. Então era algo que Jerônimo precisava aprender, mas ele não ouve. Ele insiste, dizendo que quer retornar ao plano físico, com o objetivo de rever a sua família. E aí o mentor justifica, até de uma forma empática. Jerônimo, eu te entendo. Eu, quando encarnado na Terra, eu também fui pai. Eu entendo a dor de um pai, né, que sente falta dos seus filhos. Mas entenda, a sua situação ainda é de muita vulnerabilidade. Eu não posso permitir que você volte à Terra nessa condição. Você vai ajudar quem? Se você não consegue ajudar nem a si mesmo. Mas Jerônimo tesa. E aí insiste mais ainda. E o mentor toma uma decisão atípica, inclusive. Diz: olha, Jerônimo, você, mesmo que esteja numa situação vulnerável, eu entendo que a justiça divina não se faz por violência. Então eu não vou violentar você. Você me perguntou, eu te respondi, e aí eu te tô dando de subsídios para você escolher. Você quer escolher ir? Então você vai. Só que é pela sua única e exclusiva responsabilidade. Tudo que aconteceu lá, você vai precisar arcar com a sua escolha. Mas você vai. Porque vai servir de forma pedagógica para os outros. Enquanto você for, a gente vai fazer uma transmissão de tudo que ocorrer para aqueles que estão aqui internados. Então eles vão acompanhar como se fosse uma live, né? Todo esse transcorrer. E assim efetivamente ocorre. Jerônimo vai, ele não sabe, mas o mentor designou uma tropa para o guarnecer, né? Funcionando como segurança durante esse trajeto. E aí, trazendo aqui um pouco para o nosso dia a dia, a gente pensa, né, que essas proteções do mundo espiritual são justamente
essas proteções que a gente tem também no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente passa por livramentos, né? O mal que não nos chega, e aí a gente nem consegue perceber o amparo do alto, né? As mãos invisíveis do alto nos resguardando, mas efetivamente a gente tem esses livramentos todos os dias e a gente mal percebe, mal se dá conta, né? E lendo essa obra, isso fica bastante claro para nós. Então Jerônimo vem à Terra, né? Vai sendo acompanhado por esses seguranças, digamos assim, do mundo espiritual invisíveis. Por quê? Porque a condição dele era a condição de um prisioneiro, debilitado, frágil, né? Inexperiente, fraco. Então ele seguia vigiado. E aí Jerônimo chega ao seu antigo lar. Quando ele chega, ele é circundado não apenas pelos seguranças, mas também por companheiros suicidas com os quais ele se afiniza. E aqui a gente tem uma demonstração da nuvem de testemunhas de que falava o apóstolo Paulo, né? Essa nuvem de testemunhas que nos acompanha, porque o Espiritismo mata a solidão. Depois do Espiritismo, a gente sabe que nenhum de nós está sozinho. Com companhias boas ou ruins, nós sempre estamos acompanhados. E assim também acontece nesse périplo de Jerônimo. Quando ele desce, né? Descer aqui no sentido figurado, quando ele sai da instituição de Maria de Nazaré e vem para a terra, né, para a cidade de Portugal, onde ele morava com a sua família, ele também traz consigo essas companhias espirituais que se associam a ele. E aí tem uma obra de Emmanuel, Pensamento e Vida, que tem um capítulo que ele vai falar sobre essa associação e sugestão. Sugestão de pensamentos por conta dessa associação com outras mentes que o tempo inteiro a gente faz. E quando Jerônimo, enfim, chega até o seu lar, ele observa que, na verdade, os seus parentes, sua mulher e seus filhos, foram despejados por conta da dívida. Hipotecou-se, né, todos os seus bens, e então eles não tinham mais a propriedade da casa e precisaram morar nas ruas, especificamente no Cais da Ribeira, como é trazido na obra. E aí a gente vê, né, que quando Jesus falava, por exemplo, no Sermão da Montanha, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último cetio. Mateus capítulo 5, versículos 25 a 26. Aqui Jesus está falando da lei de causa e efeito, uma das interpretações possíveis, né? Na lei de ação e reação. Enquanto a gente está na vida, a gente está tendo a oportunidade de utilizar os recursos que a gente dispõe para poder fazer todo o bem que a gente quiser, resolver os nossos conflitos, reconciliar-nos com os nossos adversários. Mas quando a gente sai dessa condição, a gente já não tem mais toda a liberdade. E aí age a lei de causa e efeito. Por que eu estou falando disso nesse contexto aqui de Jerônimo? Porque como Jerônimo estava por si mesmo, toda e qualquer ação que ele fazia já estava também gerando novos débitos, mesmo nessa condição de não reencarnante, ainda de espírito desencarnado no mundo espiritual. A gente deve aproveitar todas as chances, não importa se as experiências são positivas ou negativas, para aprender. Então, aquela teimosia dele também estava gerando aprendizado e novos débitos. E aí ele se dá conta que ele já havia desencarnado havia 13 anos, que a família foi despejada da sua casa por credores, que os seus familiares, irmãos, não tinham acolhido os sobrinhos e que eles estavam padecendo da miséria extrema. O seu filho Albino tinha sido preso por latrocínio, e aí a gente entende, né? Porque vivendo numa situação de extrema penúria, não tendo os seus filhos educação moral suficiente para resistir
durante essas provas difíceis que eles passaram. Albino acaba delinquindo, roubando e roubo seguido de morte para sobreviver, embora poderia ter trabalhado, mas aqui também a gente tem os atenuantes e agravantes, né, por conta da condição de albino. Margaridinha, a filha mais nova de Jerônimo, explorada sexualmente pela própria mãe no cais da Ribeira, se tornou uma peixeira, né, vendedora de peixes e legumes para tentar sobreviver. Maneta, que é também uma das filhas de Jerônimo, com filhos enfermos, ser viciada pelo seu marido, ou seja, maltratada por um marido violento, e uma outra filha dele numa situação muito similar. Então a gente vê uma situação difícil dos seus familiares. E aí Camilo Castelo Branco, narrando, né, essa situação toda, vai dizer o seguinte: e como sua presença, disseminando ondas nocivas de pensamentos dramáticos, poderia agir funestamente sobre a mentalidade frágil do detento, falando da visita de Jerônimo na prisão onde Albino estava, sugerindo-lhe até o desânimo gerador do suicídio, os assistentes interviram. Veja só, Jerônimo decide visitar Albino na prisão, e a própria presença espiritual dele, por conta do seu psiquismo desgovernado, desequilibrado, e ainda com as reverberações do suicídio ocorrido, acabaram de forma inconsciente sugerindo, veja o fenômeno da sugestão, por associação de mentes, o desânimo gerador do suicídio no seu filho. Então, aqueles que estavam fazendo a guarda, os espíritos que estavam fazendo a segurança, digamos assim, de Jerônimo, interviram para que o menino preso não se suicidasse por conta dessa influência indireta do seu próprio pai. Não é que Jerônimo quisesse isso de forma consciente, mas a situação de desequilíbrio estava gerando essa sugestão. Então veja como é importante a gente se cuidar. Às vezes a gente não se dá conta da nossa influência maléfica com respeito a outras pessoas, né? Então a lição aqui é uma lição muito importante. Ele não tinha, Jerônimo, condições de ajudar a ninguém, nem a si mesmo. Então ele volta desolado, né? Vai também ao cais, vê a sua menina Margaridinha, vê Zulmira, que tinha se tornado perversa, né? Maltratando a sua própria filha, fazendo com que ela mercadejasse o seu próprio corpo. Então ele fica profundamente desolado, numa situação espiritual muito mais desorganizada de quando ele saiu ali da equipe, né, da colônia espiritual onde ele estava. Então, Jerônimo retorna ao mundo espiritual, mas ele não retorna mais ao mesmo grupo dos suicidas. E isso não é punição, porque ele foi desobediente ou teimoso. Não. Isso é questão de frequência, né, de sintonia psíquica. Jerônimo, por sua livre e espontânea vontade, decide voltar. Lembra que o benfeitor espiritual disse: será por sua exclusiva responsabilidade. E aí ele acaba voltando numa situação de perturbação maior. Ele não tinha o direito agora de perturbar os suicidas que estavam em convalescença, que estavam recobrando a sua saúde e reparando o seu ânimo, né? Reparando a sua estrutura psíquica, porque ele poderia desgovernar e desequilibrar os suicidas. Então ele vai para um regime de quarentena. E é lógico que ele não foi desamparado. Ele vai para um regime de quarentena para poder receber as orientações e se restabelecer da sua saúde. Mas é claro aqui que a pretexto da caridade, ele não poderia voltar para o próprio grupo para desestabilizar, desestruturar esse grupo. Então isso também é interessante, essa lição. E aí, continuando, né, nesses estudos, esses suicidas, na obra Memória de um Suicida, vão falar sobre a percepção da realidade no mundo espiritual. Então, tem uma parte, né, que Camilo até vai dizer assim:
Destruístes o corpo material, no entanto, não desaparecestes, nem vos libertastes dos dissabores. Viveis e vivereis sempre. O que é uma mensagem muito interessante para aqueles que pensam em cometer o suicídio, né? O suicida, no mais das vezes, ele quer aniquilar uma dor em relação à qual ele não consegue enfrentar, não consegue mais reagir, não consegue mais lutar. Ele busca alívio e não consegue. Mas às vezes o alívio que a gente busca são nas portas erradas. Essa é uma lição importante. A gente viverá para sempre. Nenhum de nós consegue aniquilar a vida espiritual. A vida material a gente até pode dar fim. E dar fim à vida material contra a natureza, contra o sentido natural da vida, é um grande engano. Porque a gente comete uma infração contra a lei divina, que nos dá a oportunidade de viver nesse corpo físico, nessa estrutura física, no mundo material, para evoluir. Para mergulhar temporariamente nessa personalidade. Nós não somos essa personalidade. Nós somos muito mais do que isso. Mas essa situação dessa personalidade nos dá a condição de ter experiências específicas. E depois dessa existência, a gente vai ter outra personalidade, em que a gente vai ver a vida sobre outro ângulo. E assim a gente vai trocando de papéis sociais, com o objetivo de evoluir. Então essa é a sabedoria da reencarnação. Evoluir. Aprender a amar, a educar os nossos sentimentos e a ser cada vez melhor. Então, a reencarnação expiatória, provacional, ainda para nossos casos, é uma ferramenta da lei para a reparação dos nossos débitos, para a reconciliação entre delinquentes, entre conflitos, entre criminosos, que nós sempre somos. Emmanuel tem uma frase que sempre causa algum alvoroço, que é: criminosos somos todos aqueles que fomos descobertos. Se nós estamos no mundo de provas e expiações, significa que temos débitos. Se temos débitos, delinquimos. Se delinquimos, somos criminosos. Em maior ou menor grau. Então, essa mensagem não é uma mensagem atormentadora. Meu Deus, sou um criminoso, né? Vou me amargar na culpa. Não é bem por aí. Mas é pensar que nós não somos inocentes. Que nós precisamos nos engajar para reparar essas faltas. E a nossa vontade vai ser primordial nesse mistério. E aí, meus amigos, a obra, ela é imensa, tem centenas de páginas, e aqui no seminário a gente colocou apenas um recorte. O nosso objetivo é extrair as lições morais da obra, né? E não fazer um tratado sobre a obra que demandaria uma preleção muito mais longa. Então, um outro recorte muito interessante da obra é falar sobre esse planejamento das reencarnações. Os nossos amigos continuaram na colônia espiritual, estudando, refletindo, reflexionando sobre as ações, passando por esse período expiatório doloroso, e enfim eles programaram suas reencarnações. E aqui a gente está diante de uma programação muito interessante. Na obra é tratada uma situação que, lógico, não pode ser vista como a situação que vale para todos os casos, uma situação absoluta, mas é uma possibilidade. Foi a situação trazida na obra que pode ser levada em consideração nas reencarnações de suicidas ou de não suicidas, né? Com a obra, a gente aprende a não dar pecha. Suicida, quando acaba com a sua própria vida, vai para o vale dos suicidas. Nem sempre, porém, frequentemente. Porque o vale dos suicidas não é um lugar, é uma forma que a gente encontra simbólica de representar uma consciência edificada por conta de ter cometido essa infração. Só que
não é para a gente dar nome ou qualificar ou fazer juízo que o suicida é um grande delinquente. Delinquentes somos todos nós. Então, com a obra, a gente aprende a pensar de outra forma, sair da caixa sobre todos esses conceitos, né? Então, o que ele traz na obra, de uma forma assim bem prática, é o seguinte: existem alguns pais, futuros pais, que estão encarnados no plano físico. Em emancipação da alma, em desdobramento, eles vão para o mundo espiritual e são convidados a serem os futuros pais dos suicidas, naquela existência, né? E isso ainda é a título de convite, porque a obra divina não é uma obra de violência. Então eles são convidados a receber no seu seio esses irmãos. E aí na obra ele trata dois casos. Um casal que tinha cometido uma escravização de pessoas em outro século, né? Então eles tinham feito, né, essa ação de escravizar outros irmãos nossos, que a gente sabe que também é um crime, tá lá em O Livro dos Espíritos, e duas outras senhoras que iam ser as futuras mães de alguns dos suicidas, uma delas que tinha cometido infanticídio, dentre outros crimes. E aí a obra nos apresenta exatamente esse cenário: delinquentes recebendo delinquentes. E aí, durante o seminário, teve uma moça que fez uma pergunta que eu trago aqui, que é uma pergunta muito interessante. A obra traz delinquentes recebendo delinquentes, mas não seria melhor pais amorosos, não delinquentes, né? Pais conscientes, pais com uma consciência edificada no bem, recebendo os suicidas, para ter melhor condição de dar educação moral, até para que eles pudessem ter mais condições de passar por essa fase, de passar por essa tendência de dar cabo da própria vida. O alto dá não a vida que a gente merece, a vida que a gente precisa. E às vezes a vida que a gente precisa não é uma vida de manjar dos céus. Porque às vezes a gente nem tem condição de aproveitar aquele pai amoroso com a consciência edificada. Às vezes o que a gente precisa é de nascer num ambiente hostil, para que a gente seja convidado a reflexionar, inclusive, sobre a transitoriedade daquela existência, para colocar os nossos olhos de esperança num futuro. E aí, às vezes, o nosso recurso vem de mãos fora da família. Não é para que a gente desvalorize a família, é para a gente também dar valor ao outro, valorizar a nossa existência de outras formas. Então, o que eu estou querendo dizer? O alto dá o remédio de acordo com as nossas necessidades. E às vezes, numa análise rasteira, a gente não entende. Poxa, mas uma pessoa que vem para ser órfã é uma maldade. De fato, é uma prova bastante difícil, mas muitas vezes reflete a falta de merecimento ou foi até um gênero de provas escolhido pelo Espírito para que ele possa dar valor a uma alma que não é o seu pai ou mãe de sangue, que dá todo o amor para cuidar como se fosse o seu filho. E aí ele percebe aquele esforço sendo muito mais significativo aos seus olhos. E aquilo o sensibiliza de uma forma que talvez se ele fosse amado pelo seu pai e pela sua mãe de sangue, ele não desse também o mesmo valor. Percebe? Não sei se eu estou conseguindo ser clara, mas o alto dá o recurso que a gente precisa sempre. E mesmo nesses recursos aparentemente injustos, está ali o remédio necessário. Basta que a gente tire dali a lição que a gente precisa. E aí, Camilo vai explicar na obra. As faltas abomináveis emergiam da consciência
daqueles que estavam desejosos pela reabilitação, falando dos suicidas, que como acréscimo da misericórdia divina, recebiam um convite amoroso de ajudarem a própria causa, recebendo como filhos outros delinquentes, os suicidas. Então aqui ele fala dos suicidas e fala também de que as faltas da escravização, do infanticídio, também ficavam ressoando na consciência. E aí esses faltosos recebiam outros faltosos. Os que cometeram escravização e infanticídio recebiam agora os suicidas, para que os dois pudessem se reconciliar perante a lei. Deus é também econômico. Ele pega duas partes que precisam de reparação e colocam juntas, às vezes sem se conhecer, mas porque precisavam aprender uma mesma lição comum. E como a nossa família é universal, nós todos temos condição de reaver os nossos equívocos juntos, porque todos somos, no fim, devedores da lei. E aí Camilo, antes de reencarnar, passa em revista as suas últimas reencarnações, e é muito importante essa parte da obra, que ele vai dizer que no ano 33 da era cristã, ele estava reencarnado, ele estava na frente do pretório, escolheu Barrabás em detrimento de Jesus, esteve no Sinédrio, apedrejando Estevão, sabe? Essas partes do cristianismo primitivo que a gente vê em obras como Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel, Camilo Castelo Branco revela que estava encarnado nessa época e não estava do lado cristão, estava do lado que perseguia os cristãos. Fazia parte daqueles que ficavam às espreitas para observar quando os cristãos se reuniam às escondidas nas catacumbas para dedurar aos soldados romanos a fim de que eles virassem comida de leões, martirizados no circo máximo. Vê? E aí, voltando os olhos para a gente, será que a gente também estava encarnado nessa época? Será que a gente era cristão? Será que a gente foi martirizado no circo máximo? Ou a gente também estava como Camilo, dedurando, entregando os cristãos? Se nós tivéssemos naquela época sido martirizados, hoje a gente estaria nessa condição, nessa atual conjuntura? Cumpre a gente refletir. Então, meus amigos, essa obra é uma obra que é uma grande reportagem do mundo espiritual, que fala sobre a nossa vida, né? Mesmo que a gente não se lembre de possíveis suicídios já cometidos, ou não tenha consciência de suicídios indiretos que porventura a gente cometa, essa obra fala de irmãos nossos que abrem, né? Abrem, digamos assim, a sua identidade, a sua história, né? Abrem o sigilo disso, compartilham conosco as suas histórias de vida para nos dar esse aprendizado. E isso é muito louvável. É um ato de amor que eles fazem para conosco. Essa obra ela passou anos engavetada, esperando a melhor condição para vir a lume. E ainda hoje é mal interpretada algumas vezes. Mas quando a gente mergulha em profundidade, né, nas lições morais, e aqui eu nem estou fazendo uma análise muito profunda por conta do tempo, mas quando a gente mergulha um pouco mais nessa obra, a gente vê o quanto de substância moral ela tem para nos ensinar. Então são reflexões preciosíssimas. E aí Camilo vai um pouco à frente e percebe que ele também já tinha sido sacerdote na Santa Inquisição. Quantas pessoas ele não matou? Quantas pessoas ele, mesmo que não tenha tirado a vida, não foi responsável por mutilar? E pessoas que se suicidaram porque não conseguiram conviver com aquela situação de mutilação, de penúria física, ele também ficou como corresponsável dessas pessoas. E aí ele vê que a cegueira tinha sido uma expiação por conta das suas faltas. E ele não conseguiu suportar aquela prova difícil.
E aí, no novo planejamento reencarnatório, do seu renascimento, Camilo vai dizer que escolhe novamente a cegueira. Ele diz assim: no novo planejamento, escolhi a cegueira por 20 anos para olhar só para dentro de mim mesmo, realizando o trabalho fecundo e glorioso de autoeducação para domar as manifestações do meu orgulho, que em meu ser ainda não se extinguiu. Ele, que tinha ido cego e não tinha suportado a humilhação de ser cego, pedia de novo agora a cegueira. Essa é a história. E aí a gente fica com essa lição moral. A gente às vezes pede pela prova e precisa ter coragem para resistir, para ir à frente com os desafios sem esmorecer, porque nós teremos sempre auxílio e amparo do alto. E para concluir, que foi como eu concluí também lá no seminário, eu trouxe a poema, do Espírito Maria Dolores, por Chico Xavier. Um poema lindíssimo, intitulado Amor e Perdão, do livro Coração em Vida. Esse poema, só para contextualizar, narra um diálogo entre Jesus e Maria Madalena. Se lembram que quando Cristo morreu, seu corpo foi sepultado, no sepulcro cedido por José de Arimateia, Maria Madalena vai lá e percebe a pedra deslocada. E então Cristo aparece a ela e ela fica como repórter da ressurreição. Então esse poema vai dizer assim: Senhor, onde estivestes? Mas Jesus respondeu: Não, Maria, não me toques. Não fui ainda ao alto. Eu nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Porque quem ama Maria não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos esplendores, eu desci, mas eu desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, eu escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda, embora visse além a luz sempre mais linda. Eu sentia, Maria, nesse alguém um amado companheiro em crises de tristeza e de loucura. Eu fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, Maria, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo, e pouco a pouco eu consegui que ele enfim pudesse adormecer. Senhor? Interrogou Madalena. Quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor, a Deus em que te enlevas, vali-me, após a cruz, das grandes horas mudas, e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. E assim a gente termina da mesma forma que a gente começou, falando de Judas. Iludido. Da ilusão à remissão, assim como este apóstolo, tão incompreendido até hoje, somos nós, que às vezes nos equivocamos, mas que pela misericórdia do alto, sempre teremos a chance de reaver os nossos equívocos. Amemos a vida. Optemos sempre por permanecer, perseverar até o fim, quando seremos salvos. Meus amigos, eu espero sinceramente que tenha sido de alguma sorte útil essa mensagem, principalmente nessa época. Nós estamos aqui agora no mês de setembro de 2019, quando se comemoram as ações de prevenção ao suicídio. Se você chegou até aqui, conhece alguém que pensa em dar cabo da própria vida, ou alguém até que já partiu, lembre-se, mostre como é bonito viver através das suas ações. Seja você um exemplo da vida tão amorosa,
Seja grato. E se você já pensou ou pense em Jesus, que deu a sua vida por amor de todos. Não deixe de viver. Nós somos imortais. Viveremos sempre. Persevere. A sua vida é importante. É importante para aquele que nos inspira a trabalhar sem descansar, a esperançar uma vida ainda melhor. Um grande abraço a todos e até a próxima.